Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos fazer uma oração e eu já quero te dar uma dica aqui, ó. Já coloca logo o cinto de segurança, porque é forte aquilo que Deus tem para nos falar, tá bom? Vamos fazer uma oração, gente? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos conectados aqui com os nossos irmãos, uma conexão não apenas entre irmãos, mas céu e terra. E queremos te pedir que o Senhor fale aquilo que a gente precisa ouvir durante toda essa transmissão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte, deixa eu falar aqui um detalhe para vocês, rapidinho, antes de eu convidar aqui alguém muito especial para estar conosco aqui na nossa live. Eu queria agradecer a todos vocês que têm orado por mim. Como vocês sabem, eu estou fazendo quimioterapia, serão 4 sessões ao total. Cada sessão, ela é mais ou menos assim, é uma intravenosa. Eu recebo a quimioterapia na veia, num dia, depois 14 dias tomando comprimido. Comprimido é pressão, irmão. Comprimido é pressão. São 4 de manhã e 3 à noite. Só para tu ter uma noção, comprimido é assim, ó, eu tenho que lavar as mãos para pegar no comprimido, aí eu ingiro, eu tomo o comprimido. Depois que eu tomei o comprimido, eu tenho que lavar as mãos de novo. E quando vai acabando as cartelas do comprimido, eu não posso desprezar as cartelas, jogar no lixo as cartelas aqui, não. Eu tenho que levar para o hospital, para que eles possam descartar para o lado. Aí tu imagina, é pressão total. Então serão 4 sessões, eu estou na primeira, já tive a parte intravenosa, já estou agora nos comprimidos durante 14 dias, aí tem 7 dias de descanso. Então fico 7 dias sem tomar nada. Depois começa a segunda sessão, depois a terceira sessão e depois a 4ª sessão. A minha quimioterapia é uma quimioterapia de prevenção. Acredita-se, pela graça de Deus, que o tumor já foi retirado e eles estão fazendo agora uma prevenção, tá bom? E aí é o seguinte, a previsão é terminar dia 31 de outubro. Vocês sabem que nós estamos à frente do Campuri da União Nordeste Brasileira, aí para praticamente 20 mil desbravadores, e o Campuri vai acontecer em novembro, dia 13 de novembro. Então, meu corpo precisa ser forte, vai ser em nome de Jesus, para aguentar todas as quimioterapias. Caso eu vá para a segunda quimioterapia, um dia antes eu faço o exame de sangue. Caso o meu corpo, de repente, tenha alguma taxa que está muito baixa e tal, aí eles vão adiar a quimioterapia e tal. Se adiar, aí vai embaçar para o meu lado aí o Campuri. Mas eu estou crendo, eu acredito. Eu posso olhar pelos olhos da fé, estarei na abertura do Campuri, a pressão vai ser grande. Obviamente, mesmo estando no Campuri, eu não vou poder pegar sol. Então, possivelmente eu vou ficar andando no carro, no Campuri e tal, vou aparecer mais à noite. Mas nós estaremos lá e o mundo vai se acabar, vai ser pressão total. Queria parabenizar o pessoal aí que tem colocado coração aí nos remédios naturais. O pessoal tem feito de tudo aí para mudar o seu estilo de vida. Vocês sabem que hoje eu estou aqui, ou é algo hereditário, ou é estilo de vida. Então, os médicos no início disseram que era hereditário, logo depois falaram que possibilidade grande de estilo de vida. Enfim, eu vou saber aí, quando eu souber eu falo para vocês. Mas, por que nós estamos fazendo essa live? Para que você não chegue onde eu cheguei. Essa é a ideia. Para que você não passe por aquilo que eu estou passando. Não é moleza não, viu, irmão? Pressão, pressão. E eu tenho recebido aqui no direct, gente, muita gente tá fazendo caminhada, tá fazendo exercício físico, tá correndo, tá indo pra academia, tá dormindo mais cedo, tá tomando água, tá tomando luz solar, vitamina D. Gente, a gente precisa aproveitar isso aí. E eu estarei promovendo para minha juventude aqui saúde, estilo de vida. Vou promover. O Ministério Jovem começou assim, vocês sabem disso, né? E eu louvo o nome de Deus. Eu tava vendo, ó, 85% dos cânceres poderiam ser evitados se a taxa de vitamina D estivesse bem equilibrada. Imagina, claro que a gente pode ter através de suplemento, através de outras coisas e tal, mas principalmente através da luz solar, e é de graça, né? É de graça. Imagina, a gente poderia dormir mais cedo, descansar o estômago. Agora a gente tem alguns hábitos que eu vou te falar, é só Jesus para ter misericórdia. A gente come tarde, a gente dorme tarde, e tudo isso vai impactar no nosso intestino, não tem jeito. Então eu aprendi, eu estou me alimentando agora mais cedo, porque sempre eu prego à noite, então imagina, eu não gosto de me alimentar antes de pregar, complicado demais. Então, só que agora eu tenho que comer mais cedo, tipo umas 6 horas, 6h30, tem que ter o tempo pro organismo poder descansar durante a noite e tal, para eu ir dormir, é todo um negócio, pressão. E aí nós estamos em exercício físico. Gente, falando em exercício físico, cara, dá uma olhada nisso aqui.
Esse é um vídeo de utilidade vital. Como serão os seus 10 últimos anos de vida? Será que você vai ser rápido bastante para um jogo, uma aposta de corrida com seu neto? Forte o bastante para abraçar a cada momento? Levar comida à boca uma necessidade ou uma brincadeira? Você vai envelhecer com vitalidade? E eu digo isso para você que está nos 40 anos. Vai envelhecer com doença. E se eu te disser que a grande escolha sobre isso vai dos seus 30 aos 40, e aos 40 você tem praticamente a última chance? É sua hora de decidir. Exatamente agora. Pressão demais, né? Pressão demais. Então a gente tem que decidir o que é que nós queremos pela frente. A gente tem que decidir. Agora, tem um vídeo que eu deveria ter ouvido essa palavra antes, né? Deixa eu colocar para vocês aqui, por gentileza. Por que muda a alimentação quando o câncer bate a porta? Por que começa a cuidar da saúde quando o colesterol está explodindo e o coração está indo para o espaço? Por que tem que esperar receber uma notícia drástica para começar a cuidar do templo, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo? Por que tem que esperar um rim começar a entrar num estado drástico para beber mais água? Ei, meu lindo, por que você tem que receber um diagnóstico de que teu sangue está todo complicado para você começar a cortar a gordura da tua alimentação? Dá um trato neste teu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Para de tratar o teu organismo como se fosse uma lata de lixo. Por que muda a alimentação quando o câncer bate a porta? Esse vídeo é muito forte. E o que o pastor Dudu acabou de falar aí é exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, por exemplo, eu estou mudando meu estilo de vida depois que eu recebi a pancada do câncer. Então a nossa vida corre para um lado e para o outro. Recebi a pancada de um câncer e mudei de vida. Agora, por que eu estou fazendo essa live? Para que tu mude de vida antes que tu tenha um câncer. Essa é a ideia. Então, amigo, eu estou passando aqui, não é moleza não. Não é moleza não. Eu vi que o pessoal falou assim, o rosto do pastor está mais fininho, já perdi 7 quilos. Agora, obviamente, como eu estou sendo acompanhado pela nutricionista, eu estou perdendo também aquilo que é ruim, né? Perdendo aquilo que é ruim. Mas, como eu quero que a minha juventude, em nome de Jesus, não chegue onde eu cheguei, eu queria ter ouvido a mensagem do pastor Dudu antes, não ouvi, então eu vou convidar o Dudu para vir aqui, por gentileza, para ele falar para vocês, né? Melhor coisa do mundo é ele descer a ripa falando para vocês, né? Porque depois tu não vai falar. O homem, vamos esperar que ele entre aí. Eu acredito que ele já deve estar online aqui com a gente. E aí, meu irmão, pode se preparar. Eita, Brasil! E aí, bonitão? Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Pressão total, meu amigo. Obrigado pelo convite aí, participar dessa live tão especial aí que tem abalado o Brasil. Aí sabe falar do quebra-cabeça, papai. Eu vi as suas lives anteriores aí, você falando que as peças estão se encaixando. E Deus é bom que não deixa a gente no escuro, vai estar sempre revelando pra gente o teor da vontade dele. Obrigado. Show de bola. Cara, eu tô vendo que nós dois hoje, 2 líderes de jovens, nós lideramos a juventude no Nordeste. Eu aqui na União Nordeste Brasileira, você aí na União Leste Brasileira. Praticamente, nós representamos todo o Nordeste. E eu tô lembrando agora, não sei se é muita loucura aqui da minha mente, mas eu tô lembrando de Luther Warner, Heref Fenner, lá no início. Os caras começando a primeira sociedade de jovens, 2 caras, e pensaram, cara, o que nós vamos fazer? Aí eles pensaram em projetos missionários, literatura missionária, e os caras se preocuparam em temperança. Os caras se preocuparam no estilo de vida e tal. Cara, a gente precisa falar para a nossa juventude, estilo de vida, temperança. Só que o tempo passou, cara, a geração mudou, e hoje, para essa época, está aqui eu e você nessa live, falando para essa galera. E eu queria te fazer uma pergunta já de cara. Eu sei que você tem uns hábitos legais aí, eu queria compartilhar aqui com a galera. Mas, cara, você está ligado que Ellen White fala dos 8 remédios naturais, né?
E eu já vi gente me dizendo assim: ah, pastor, mas por que que o crente tem que ir para academia? Por que que a gente tem que se alimentar bem? Isso é questão de beleza, isso é questão de estética, é para viver mais, a gente tem que comer bem para viver mais, a gente tem que repousar, luz solar, ar puro. Os 8 remédios naturais, eles se resumem na minha saúde apenas para mim. Qual que é a tua visão sobre isso aí? Irmão, vamos lá. Eu quero só começar abrindo meu coração para você e te dizendo o seguinte: quando há citação de que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz, isso hoje, lamentavelmente, infelizmente, discurso da nossa parte, se aplica neste momento aos crentes adventistas, porque a gente tem a mensagem diferenciada. Somos a única igreja evangélica que prega a mensagem de saúde como fonte bíblica, mas infelizmente não estamos vivendo aquilo, o teor dessa mensagem maravilhosa que a gente possui. E a verdade que eu tenho percebido é a seguinte: hoje em dia, as pessoas que são da área de nutrição, as pessoas que estão aí na academia, a galera tá numa vibe muito saúde, muito saúde. É todo mundo andando com garrafinha de água, é todo mundo frequentando a academia. E você percebe que eles chegam, de certa forma, a estar na nossa frente quando nós deveríamos estar. Hoje você olha e o que você percebe é uma resistência do crente a se envolver em atividades físicas. Quando se fala em algum tipo de reforma, só se fala em comida, como se isso fosse a única coisa relacionada. E quando eu penso, Rafinha, nos remédios da natureza, a minha visão, a perspectiva é a seguinte: Deus nos deu os remédios da natureza, não foi somente para termos saúde. Deus não te deu água só para você ter saúde. Deus não te deu luz solar só para você ter vitamina D. Deus não te deu a alimentação só para você sustentar o teu corpo. Deus não te deu o descanso só para você se ver livre do estresse que o seu corpo está acumulando. Não foi só para isso. O objetivo de Deus, ao nos dar os remédios da natureza, foi para que, através desses remédios da natureza, ele também se revelasse a nós, através desses remédios da natureza, e através desses remédios da natureza, nós obtivéssemos mais conhecimento da pessoa que ele é. Então você percebe que a galera está no exercício físico com um objetivo muito particular de ficar mais bonito esteticamente. Nós temos a chance de praticarmos exercício físico não só para ficar bem conosco mesmo, mas para termos uma sintonia melhor com o Criador. A água, ela pode ser consumida, mas a perspectiva não é só para suprir a necessidade do meu organismo, é para que eu entenda, dada a importância da água, quem é Jesus, a água da vida. E você vai observando a luz solar como sendo um ingrediente importante para a vitamina D, fortalecimento dos ossos, fortalecimento do sistema imunológico, mas a luz solar é a revelação de Jesus como luz do mundo. É o astro maior que nós temos para identificar como é que funciona a necessidade da luz. Então, a galera do mundão, a galera daí de um modo geral, eles estão utilizando esses remédios com um objetivo específico e particular para mim como pessoa. O crente devia usar isso daí não só de modo egoísta, no sentido de pensar em mim, em minha qualidade de vida, mas pensar como um método pelo qual Deus se revela e diz: eu estou cuidando de você. Olha o que eu te dei aqui, ó. Aí coloca os 8 remédios à disposição. É revelação de Deus para a nossa vida. Não é só para a saúde, mas é para Deus se revelar a nós através desses remédios. E a gente está deixando de usufruir dessa bênção, e a galera daí fora que está mais comprometida com isso do que a gente que tem a mensagem diferenciada. Isso aí entristece. Se entristece o meu coração como ministro do Evangelho, ainda mais imagina o coração de Deus ao ver. Aí está aí o povo orando: Senhor, me cura disso, me cura. Enfim, mas na verdade são muitas vezes doenças que nós não precisaríamos ter se a qualidade de vida fosse diferenciada.
E você colocou aí um negócio que você só mudou de atitude quando de repente tomou esse saculejo. Mano, mas a grande maioria é assim. Eu também tenho um saculejo na minha vida, e de repente nessa live aí, em algum momento eu te digo aí por que que eu resolvi assumir essa vibe, levantar essa bandeira, viver em função disso. Enfim, tem uma perspectiva e a gente só entende essa linguagem aí, lamentavelmente, infelizmente, mas é importante aprender agora do que em momento nenhum, né, irmão? Pois é, cara, tem gente que só aprende apanhando, tem alguns que nem apanhando aprendem. E eu queria muito, cara, que em nome de Jesus a nossa juventude nos ouvisse, cara, e seguisse o conselho para que a gente pudesse gozar de mais saúde, ter vida plena na presença de Deus. E é o que você falou, cara, Ellen White tem quase 3.000 páginas, foi o que ela mais escreveu, o assunto que Ellen White mais escreveu foi sobre saúde. Nós temos a Bíblia Sagrada para nos orientar, nós temos a Bíblia, nós temos o escrito profético, mas não, a gente prefere apanhar, mas eu vou te falar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu tenho te acompanhado há muito tempo. A gente já foi para vários treinamentos, para vários encontros juntos, e eu tenho percebido que você, nos treinamentos, sempre acorda mais cedo, tem a sua devoção pessoal e tal. E depois tu já se manda para academia, às vezes é pegado o treinamento, mas tu é focado na academia. Eu vejo que você é um cara bombado, né? Cara, há quanto tempo que tu tá na academia? Quanto tempo? Mano, eu treino há pelo menos 15 anos. Os resultados, eles apareceram nos últimos 5 anos de modo mais acentuado, mas eu treino há aproximadamente 15 anos. Talvez um pouco mais, mas em média, assim, racional. Eu já treinava quando eu era pastor no Rio de Janeiro, depois treinava quando eu era pastor em Belo Horizonte, Minas Gerais. Continuei treinando na União Norte, na União Leste é diferente. O fato é que eu assumi isso como um hábito que não dá mais para viver sem. Eu não consigo mais viver sem isso. O único dia que eu não treino é o sábado, porque tão importante quanto o treino é o descanso. E se Deus orientou o sábado como sendo descanso, eu também uso o remédio da natureza chamado descanso e eu não treino no sábado. Mas tem vezes que, inclusive, eu treino sábado à noite. Enfim, mas o meu corpo acostumou. Se eu ficar sem treinar, eu fico mal, irmão. Eu fico mal. Já virou uma questão de necessidade, assim, de prática que não deve ficar sem. Mas eu vou te contar como é que isso aconteceu comigo. Eu vou te contar, aliás, são vários os fatores que contribuíram para essa perspectiva de vida. A primeira delas foi que uma vez eu fui chamado para fazer um casamento de um amigo médico e eu me lembro como se fosse hoje e com muita alegria eu aceitei o convite dele, isso logo na minha fase aí dos meus 20 e poucos anos de idade. E, mano, eu trabalhava em demasia, eu trabalhava assim, uma verdadeira loucura, eu trabalhava igual louco e não prestava atenção na minha alimentação, não fazia exercícios físicos, vivia sob estresse constante no desenvolvimento do meu ministério, na fase inicial, aquela loucura para mostrar resultado. E eu comecei a ter episódios de enxaqueca insuportáveis. E eu vou te falar uma coisa, eu tinha mais ou menos uns 3 episódios de enxaqueca por semana. E cada uma delas duravam 2 dias. De modo que um dia da semana apenas eu tinha um pouquinho de paz. Mas quem tem enxaqueca sabe que a cabeça ela fica dolorida, como se você tivesse sido martelado. Aí fica aquela dor da pancada. E, mano, você imagina ter que pregar com enxaqueca, você imagina ter que tomar cerca de 3 a 4 Neosaldinas por dia para você ter a capacidade de ter um raciocínio claro. A coisa sempre funcionava assim, uma luminosidade exacerbada, fazia uns grãos de luz cair na minha frente, a minha visão ficava turva e eu já sabia que logo na sequência eu seria dominado por uma enxaqueca que perdurava 2 dias. Minha vida virou inferno, irmão. A minha vida virou inferno, eu não conseguia fazer mais nada com qualidade, eu não conseguia ter qualidade de vida. Trabalhava demais, estressado demais, em busca de resultado e a saúde indo para a lata do lixo.
teve um dia que eu desmaiei dentro da igreja, ministrando Santa Ceia, brother. Isso aconteceu quando eu era pastor em Papucaia, no interior do Rio de Janeiro. Sábado de manhã eu estava com a bandeja, era um grupinho, e quando é grupinho você sabe, é a gente mesmo que administra as coisas ali. Eu caí no chão com bandeja do cálice do vinho, mano. Os irmãos me colocaram assim, deitado no banco. Eu tinha aí meus 20 e poucos anos de idade e a minha saúde indo para a lata do lixo. Para a lata do lixo. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Esse médico que me convidou para fazer o casamento dele, eu fui almoçar com ele. Me assentei para almoçar com ele, contei para ele um pouco do meu drama e ele começou a me fazer questionamento. Um cara sarado, um cara forte, um corredor, maratonista, enfim, uma qualidade de vida absurda que ele tem, um cara, um modelo nesse aspecto de cuidado da saúde. E depois que ele me fez um monte de perguntas e eu respondi para ele honestamente sobre o meu cotidiano, ele me soltou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. E a frase deste médico que eu fiz o casamento dele foi a que mudou a direção. Deus usou aquele homem para mudar a direção da minha vida. Ele usou uma frase que eu acho que tinha que ser essa frase porque só ela iria produzir o que produziu na minha vida. Ele virou para mim e disse, pastor, o senhor é uma vergonha para a igreja. Foi a frase que ele usou. E eu só estou dizendo isso para o senhor porque o senhor é meu amigo. E o senhor pode até ficar com raiva, mas o senhor é uma vergonha para o que a mensagem adventista representa. Amigo, aquilo ali foi como um murro do Mike Tyson na sua melhor fase sobre mim. Aquilo me levou na lona, me foi a nocaute. E eu refleti durante muito tempo e, de fato, era uma vergonha, porque eu não conseguia fazer nada direito, porque a minha saúde não corroborava para isso e eu ainda era novo. Eu estava com uma propensão abdominal ridícula para um garoto de 20 e poucos anos, estava com um barrigão, tomava refrigerante de modo exacerbado, não fazia exercício físico, e dali em diante foi a virada de chave, irmão. Ali eu me ajoelhei e falei, Deus, eu não estou conseguindo ter qualidade de vida, eu não estou conseguindo cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou, e a partir de hoje a gente tem que mudar essa história. Brother, eu tinha 20 e poucos anos de idade, hoje eu estou com 48 anos. Eu não sei mais o que é ter enxaqueca, eu não sei mais o que é ter indisposição, eu não sei mais o que é ter as coisas que eu tinha no passado. Eu não tive mais nenhum problema de pressão quando eu estava apresentando, eu não tive mais nenhum problema relacionado a isso. E Deus ainda me deu uma vitória muito grande, porque eu nasci para morrer cedo. A verdade é que eu nasci para morrer cedo. Eu só tenho um rim. Eu sou alérgico a mais de 30 substâncias. Eu tinha esse problema com enxaqueca. E eu ainda arrumei uma hérnia de disco. Eu arrumei uma hérnia de disco na L5-S2, que o médico disse, eu vou te operar. E na época, irmão, não tinha a tecnologia que tem hoje. E você vai sentir dor o resto da sua vida, me disse o médico. Mano, juntou todas essas coisas que eu estou te dizendo e virou um clamor. Eu falei, Deus, eu sou jovem, eu tenho um ministério pela frente, eu tenho uma família para cuidar, eu não vou ter mais qualidade de vida porque minha coluna não permite. Só para você ter uma ideia, o Rafael, existe um exame chamado eletroneuromiografia. O que é o exame eletroneuromiografia? Você espeta a agulha no teu corpo todo, o médico com ele, e tem fios, em cada agulha tem fio. Aí ele começa a te dar choque, porque aquele fio, aquela agulha, aquele fio vai trazer para a máquina a informação da qualidade da tua coluna e como ela está mandando as terminações. Enfim, o resultado do exame ele é bom se não sai ruído. A intensidade do ruído no exame determina o estado da tua coluna. Se o ruído for muito intenso, a sua coluna está um lixo. Quando o exame foi feito, o ruído, mano, era ridículo. Parecia um barulho ensurdecedor que a máquina reproduziu. E o médico virou para mim e falou assim, eu não sei como você está andando. Não sei.
E o resultado, irmão, é que esse exame foi feito depois de um tempo e a gente foi para uma briga de oração com Deus. Eu fiquei 10 dias estendido no chão da cozinha, porque aqueles 10 dias eram cruciais para o médico dizer se eu ia ser operado ou não. Aí eu fiquei 10 dias sem fazer absolutamente nada, deitado no chão, somente se levantando para fazer minhas necessidades. Minha mulher trazia minha comida, eu só levantava para ir ao banheiro fazer as necessidades de tomar banho. Foram 10 dias de clamor. Deus, não me deixa perder meu ministério. Eu vou perder o ministério porque eu não tenho paz, eu só tenho enxaqueca. Minha pressão tá louca. Eu tô acima do peso. Eu tô com todas essas coisas que eu te contei. E agora eu vou ficar aleijado, mano? Tá louco. Resultado. A solução foi começar, pela orientação dos médicos, amigos e tudo mais, a solução foi começar essa vida de intensidade de atividade física. Eu entrei para o Pilates, fiz RPG, fiz todas as coisas para recuperar. Eu fiz uma cirurgia chamada risotomia para da lombar. Você ficar assim, ó, na cadeira, a vida inteira, sentar de modo relapso, igual um retardado, sala de aula, assim, de qualquer jeito, a coluna sempre forçando só de um lado. Atrofiou um lado e sobrecarregou outro. O resultado, hérnia de disco. Então, minha vida virou um inferno. Brother, esses momentos foram cruciais. Quando que isso tudo mudou? Quando o exercício físico, remédio natural de Deus na minha vida, entrou. E eu sou de uma época onde era pecado fazer exercício físico. Eu sou de uma época em que era pecado ir para academia. Quem vai para academia está só inflando o ego, está só querendo se aparecer amostradinho, né? E os irmãos detonavam, desciam a marreta. E às vezes eu tinha que malhar escondido, cara, para não escandalizar os irmãozinhos aí que descia a lenha no pastor que ia para academia, né? E o resultado, mano, é que Deus me tirou dessa. Hoje eu tenho uma massa muscular em relação ao índice de gordura corporal, que a nutróloga falou assim, mano, para a sua idade e para a sua realidade, você tá muito bem. Então, antes eu era uma vergonha para a igreja. Semana passada, a nutróloga, ao fazer minha biopedância, ela virou para mim e falou assim, você está acima da média. Antes, vergonha para a igreja. Hoje a nutróloga me disse, semana passada a nutróloga me disse, hoje você está acima da média. Então, o que eu tenho para resumir? O exercício físico me tirou do estado de vergonha que eu era e me colocou no estado onde eu estou hoje, um pouquinho acima da média, segundo a declaração da médica. Isso tudo eu glorifico o nome do Senhor, porque eis que eu estive morto e hoje eu estou vivo, irmão. Agora, pela utilização de alguma coisa que está à nossa disposição e a gente não utiliza, que é exercício físico. Isso mudou a minha vida. Cara, interessante. Tu estava falando aí que tu desmaiou no distrito. Cara, aconteceu a mesma coisa comigo. Também desmaiei no distrito. Só que eu desmaiei, eu cheguei de uma igreja, corre grande. Cheguei de uma igreja para sair para outra, o ancião estava me esperando, que ele ia comigo. Eu desmaiei no banheiro, em vez de ir para a igreja, eu fui para o hospital. Tu falou de Neosaldina. Cara, quem me conhece sabe que eu tomava Neosaldina direto. Teve até uma vez que eu fui pregar no sul do país. Cara, eu fui pregar de manhã cedo. E aí, na hora que eu ia entrar, eu tava com uma dor de cabeça. Eu falei, cara, eu vou tomar Neosaldina, porque para pregar com dor de cabeça é osso. Aí eu tomei a Neosaldina em gotas. Aí eu fiz assim, ó, e entrei. Aí teve uma galera que tava olhando para mim. Nossa, o pastor toma o quê para pregar? É o negócio Só que era Neosaldina, cara. Neosaldina. Aí, interessante. Depois que eu fiz a cirurgia agora, né? Eu mudei a alimentação. Cara, eu não sinto mais a dor de cabeça que eu sentia antes. Certamente, ou era o açúcar, era alguma coisa, mas eu não sinto mais. Aí eu fui ao médico, né? E o médico falou assim para mim, ó, um médico adventista, falou assim para mim, pastor, eu tenho percebido que o senhor cuida muito bem do seu cabelo. A gente sabe. É. Ele falou assim, ó, o senhor cuida muito bem da sua barba. Ele falou assim para mim, né? O senhor cuida bem do seu cabelo, o senhor cuida bem da sua barba.
Eu só queria te fazer um pedido. Cuida do teu corpo da mesma intensidade que tu cuida da tua barba e do teu cabelo. Então, tipo, eu levo uma lapada de um adventista, sendo que eu tenho que ser a referência. Entende? Por aí. Eu tenho que ser a referência. Então, assim, cara, eu estou indo na academia todo dia agora, né? Inclusive, tem um brother aí, um personal que vai me dar uma força, vai me orientar. Eu desanimei um pouco a academia, porque eu treinei na época, lá atrás, né? Eu nunca fui de academia, eu fazia caminhada e tal. E eu treinei, 6 meses treinando, e os cara chegou para mim e falou assim: ó, pastor, o senhor tá na academia? Eu falei, cara, tem 6 meses. Aí ele falou, então sai, que não tá fazendo Tá efeito que não tá nenhum. adiantando, não. É Aí eu mais ou menos desanimei, isso aí. pô. Ei, eu recebi uma mensagem no direct de uma irmã. Uma vez eu postei um treino, né? Levantando lá, pá, não sei o quê. Aí a irmã me mandou uma mensagem lá e usou um texto bíblico, ó. Ela usou 1 Timóteo 4:8. Ela disse que o exercício físico não é de nenhum proveito. Paulo diz isso. 1 Timóteo 4:8, o exercício físico é de pouco proveito. Pouco proveito. Mas esse pouco é tão eficaz que faz toda a diferença na vida. Mas se você olhar o contexto, é pouco proveito quando comparado ao amor. Então o contexto diz, é de pouco proveito, mas Paulo está estabelecendo uma comparação entre o amor e o exercício físico. Óbvio que o amor é mais importante, mas o proveito, que ainda seja pouco, quando comparado ao amor, quando colocado em prática, faz toda a diferença. Você acredita que eu obtive do exercício físico lições espirituais? Eu até falei, já fiz uma palestra sobre isso. E o ato de ir na academia tem que haver, inclusive, com o seu ato de comunhão com Deus, no sentido de trazer reflexões para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. O músculo, Rafael, no exercício físico, ele precisa, para se desenvolver, sofrer um rompimento. Não dá para você ter esse rompimento de fibra muscular se você faz a mesma coisa sempre. É a máxima. Quem faz a mesma coisa obtém o mesmo resultado. Você quer um resultado diferente, faça uma coisa diferente. Então, toda vez que eu vou à academia nesses 15 anos, eu preciso fazer algo diferente do que eu estou acostumado a fazer. Se eu fazia repetições de 10, eu tenho que fazer com 11, meio quilo a mais, 1 quilo a mais. Coisas diferentes para ter resultado diferente. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. O exercício físico me trouxe essa lição. Agora, nota, se eu quero ter uma experiência com Deus diferente, eu tenho que buscá-lo de modo diferente, de modo mais intenso, mais dedicação, estudando mais. Se eu quero ter algo diferente, faço algo diferente, tal qual a musculação. Você já ouviu a máxima da musculação? No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Não há crescimento se não há dor. A vida cristã é a mesma coisa. Qual é o crente que experimenta um crescimento sem dor? Olha você, está atravessando agora essa situação complicada, mas está crescendo assustadoramente. Olha para mim quando eu tive aquela dor que acabei de te citar no testemunho que te falei. Ou seja, para haver um crescimento, eu tive que experimentar um processo de dor. E a dor, ela não vale de nada, Rafael, se ela não trouxer esse crescimento para a gente. O músculo é a mesma coisa. Ele cresce quando há rompimento de fibras. Rompimento gera inflamação. Inflamação gera dor. Para você ter um desenvolvimento muscular, você tem que sentir dor. Não há crescimento sem dor. A vida é a mesma coisa. E sabe qual que é o problema do crente hoje? Enxerga a dor não como um caminho de crescimento e amadurecimento, enxerga como abandono divino. Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, mas é a oportunidade de crescimento que a gente está tendo. E a outra coisa, você vai me perguntar assim, cara, você falou aí que eu levantava 4h30 da manhã no concílio, 5 horas da manhã. Verdade, até hoje eu faço isso. Mas você acha que eu tenho vontade de fazer isso todo dia? Levanto 4h30, estou morrendo de vontade. Eu quero ir, abre essa porta que eu preciso sair correndo para a academia. Às vezes está frio, às vezes eu estou cansado, às vezes eu dormi tarde. Tudo corrobora para não ir. Mas eu não posso credibilizar a minha vontade. Não é a minha vontade que vai determinar o que eu vou fazer. O que vai determinar o que eu vou fazer é o que precisa ser feito. Necessidade.
A gente fica muito, quando eu tiver vontade eu batizo, quando eu tiver vontade eu viro, reformo a minha saúde, quando eu tiver vontade eu vou para academia. Eu não vou porque eu não tenho vontade. Mano, não é ter vontade, é fazer o que precisa ser feito independente da tua vontade. Se a tua vontade não te leva para o bom caminho, ela não deve ter moral. Você não deve dar moral para a sua vontade se ela não te conduz a decisões coerentes. Quando é que a minha vontade vai ter a minha atenção? Quando ela estiver corroborando para o meu crescimento. Cara, em vez de comer uma coisa saudável, dá vontade de comer chocolate. Em vez de ir para a academia, dá vontade de ficar na cama até mais tarde. Em vez de fazer alguma coisa que vai te ajudar, dá vontade de fazer uma outra coisa que é mais gostoso fazer. Mas e daí? A sua vontade não pode reger sua vida. Tem que ser a sua necessidade por fazer aquilo. E isso é uma questão de decisão. Decisão. A musculação me ensinou essas coisas. O exercício físico me trouxe assim uma disciplina para a vida. Eu preciso. Não estou com vontade. Vou fazer do mesmo jeito. Disciplina é a palavra, não é vontade. É isso aí. Disciplina. O cara tem que fazer sozinho, o cara tem que fazer quando tá cansado, o cara tem que fazer quando tá desanimado. O cara tem que fazer o que ninguém pode fazer por ele mesmo. Essa é a ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu tem metas? Tipo assim, eu tô vendo que tu tá bebendo água, eu tô aqui com a minha. Cara, água, eu descobri uma coisa. Se tu não andar com tal dessa garrafa, Não bebe, não. cara, Bebe, não. eu vou dar uma Cara, dica eu pra tenho você. meta. Eu tenho meta de água e eu tenho meta de proteína. São metas para bater todos os dias. Aí sabe o que é legal? É que quando você vive em função disso, daqui a pouco é automático. Você alcança as metas automaticamente porque virou estilo de vida. Por exemplo, você precisa de 0,35 ml de água por quilo de peso corporal. Se o indivíduo tem 70 quilos, ele precisa de 35 ml de água para cada quilo. Você fica, às vezes, ouvindo isso aqui, ó. Tem que beber 8 copos de água por dia. Não, mano. O que você tem que beber é diferente do que eu tenho que beber. Tem que beber de 2 a 3 litros. O que você tem que beber é diferente de mim. 0,35 por quilo de peso corporal. Se eu tiver 70 quilos, eu vou beber 2 litros e 450 ml de água. Ao longo do dia, nunca durante as refeições. E por que eu preciso beber água? Brother, 45 a 70% do peso total do corpo humano é composto por água. Você fala, você está salivando, perde água. Você chora, perde água. Você urina, você transpira, a água regula o trânsito intestinal, mantém a saúde da pele. A água é vida. Você consegue viver assim muitos dias sem comer, mas ser humano nenhum vive mais do que 10 dias sem beber água. Se você perder 20% do teu conteúdo de líquido corporal, você morre, você é levado ao estado de óbito. Compreende? A água, brother, ela é essencial à vida e é um remédio natural. Quando você estuda e percebe a importância da água, significa que você vai também vai perceber a importância de Jesus na sua vida, que é a água da vida. Quando ele se declara, eu sou a água da vida, ele está me dizendo, se você entender a necessidade de água que você tem, você vai entender a necessidade de mim na sua vida. Por isso que eu te falei no início que os remédios da natureza, eles comunicam a revelação, é uma revelação de Deus para a nossa vida. Você imagina só, 55% do espaço intracelular e 45% do espaço extracelular são ocupados por água. A sua célula morre se ela não tiver água. É simples assim. Então, o cara negligencia, às vezes substitui por suco, não substitui. A água não é substituída por refrigerante, por suco, por absolutamente nada. Água é vida. Por isso Jesus declarou, eu sou a água da vida. Mano, então eu tenho a meta de água. Meu peso corporal hoje está em 78 quilos. Então eu multiplico 78 por 0,35, é a quantidade de água que eu tenho que beber por dia. Levanto, primeira coisa que faço, água. Ao longo do dia, água. Eu não costumo usar com a refeição. Só no treino, eu gasto pelo menos aí 1,5 litro de água.
todos os dias pela manhã. No treinamento eu gasto 1,5 litro de água. Eu tenho um garrafão de água grandão, que é o que eu uso para o meu treinamento. Então, essa meta é mínima, é a partir daí. Especialmente porque, no meu caso, eu só tenho um rim. Então, eu tenho que cuidar bem do bichinho. Ele está irrigado. Se eu beber qualquer porcaria, eu vou comprometer, de repente, a única coisa que eu tenho, que é um rim, entendeu? Cara, vamos agora fechar aqui a nossa live. Mas antes, bora fazer aqui uma mensagem, nós dois. Pode Bora. ser? Amém ou não amém? Amém, minha igreja? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu queria, nesse momento, a gente tem compartilhado aqui a nossa experiência e falando para o povo, gente, toma água, gente, faz exercício físico, repousa. Se beber água com a refeição, isso é lavagem. O intestino precisa de água para poder funcionar. Então, e nós somos pastores, né? E nós estamos aqui orientando, gente, pelo amor de Deus. Enfim, depois você que está aqui nessa live não pode falar que ninguém não te avisou, porque nós estamos te avisando. Mas agora, essa parte final aqui, nós vamos ver o que a Bíblia fala. Nós vamos tirar uma lição da Bíblia. E eu queria fazer um desafio para você que está aqui nessa live, porque a partir de agora, eu tenho certeza que vai ser, como diz o meu amigo pastor Dudu, céu na terra. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra aqui, essa mensagem. Nós vamos fazer uma reflexão aqui, uma mensagem. Tanto eu e o pastor Dudu. Nós vamos pregar nós dois aqui agora. Mas eu queria te fazer um desafio, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho, não tem um aviãozinho? Então você que está assistindo com a gente aqui na live, manda esse aviãozinho. Daqui a pouco manda para os teus amigos. Na hora que tu clicar no aviãozinho, vai aparecer vários amigos, uns 30. Sai clicando de um por um, porque é possível que um ser humano desse precise ouvir o que nós temos para te falar aqui agora. Nessa noite de sexta-feira, nessa noite de sábado. Aqui em cima, por exemplo, ó, tem 3 pontinhos ao lado aqui do público, tá vendo? 3 pontinhos. Se clicar aqui nesses 3 pontinhos, vai aparecer embaixo a opção de você copiar o link da live, manda no grupo do WhatsApp, manda para onde você quiser, manda para a lista de transmissão. Então eu vou contar até 3, aí você vem aqui no aviãozinho. Bora todo mundo no aviãozinho, porque daqui a pouco essa live chega para alguém, ué, eu recebi essa live, o que está acontecendo? Aí nós vamos abrir a Bíblia aqui e aí o fogo vai descer, fechou? Então você que está nos ouvindo agora, vou contar até 3, hein? O Ministério do Aviãozinho agora, para a gente salvar vidas. Até 3. Aí você vem no aviãozinho, clicou aqui embaixo, aparece uns 30 nomes, sai clicando de um por um e envia separadamente. No 3, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Você vem aqui embaixo, você clica, apareceu os amigos, sai mandando geral. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aí, em nome de Jesus. Amém? Como nós já oramos no início, Dudu, abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 8, que agora o fogo vai descer aqui em nome de Jesus. Daniel, Tá na mão aqui, meu amigo. Daniel capítulo 1, versículo 8, o que a Bíblia diz aí? Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Cara, aí eu acho pressão total. Gente, Daniel aqui no capítulo 1, ele tinha mais ou menos entre 15 a 18 anos. Era um jovem. Daniel na Bíblia, ele é chamado de muito amado. Ellen White diz que ele era um personagem ilustre. Ela fala assim, ó, ele era o embaixador de Deus. Então, no capítulo 1 é praticamente o cartão de visita do profeta. O que me chama a atenção é que um jovem, ele toma a decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Só para que você entenda o contexto, você sabe que no ano 605, Nabucodonosor, que era líder da maior potência mundial daquela época, invadiu Jerusalém, sequestrou alguns jovens, tinha que ser jovem bonito, inteligente, de beleza física atraente, e eles foram levados para a Babilônia, pressão total. Quando eles chegaram em Babilônia, e foi Daniel, os amigos de Daniel, eles chegaram em Babilônia, o rei tentou mudar a cultura deles. O rei começou a falar o seguinte, ó, vocês precisam agora falar o sumérico, vocês precisam falar agora o babilônico, vocês têm que falar agora o aramaico, vocês têm que aprender técnicas de magia, astrologia, astronomia, vamos colocar vocês na melhor faculdade, nós queremos mudar a cultura de vocês. Aí outra coisa, o rei queria mudar o nome dos caras, se liga no que eu vou te dizer agora. O rei queria mudar o nome dos caras, porque muda o nome, muda a identidade. Por exemplo, Daniel,
seu nome agora vai ser Beltesazar. Ananias, seu nome vai ser Sadraque. Misael, teu nome vai ser Mesaque. Azarias, teu nome vai ser Abidnego. Então o rei queria mudar o nome dos caras. Grava isso, hein, gente? O rei queria mudar o nome dos caras. Queria mudar a cultura dos caras. E era uma galera jovem. Só que, em terceiro lugar, o rei queria mudar a alimentação dos caras. Gente, a alimentação sempre está na jogada. O primeiro pecado que a raça humana cometeu envolvia a alimentação. Quando Satanás foi tentar derrubar Jesus, ele colocou a alimentação na jogada, transforma essas pedras em pães. Agora, pega essa visão aqui, ó. No verso 5, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele falou assim, ó, determinou-lhes. A Bíblia diz que o rei determinou-lhes. Gente, eu estava dando uma olhadinha no termo hebraico, que é vaieman. A palavra determinou-lhes é uma palavra que só pode ser dita quando Deus é o sujeito. Então, olha só, o Nabucodonosor, ele determina que os caras mudem a alimentação, que os caras mudem de nome, da mesma forma que Deus determinou. O que é que eu estou vendo aqui? O Éden está se repetindo aqui agora. Lá no Éden, se liga aqui, ó, lá no Éden, Deus falou, teu nome vai ser Adão, teu nome vai ser Eva. E agora eu vou dizer o que vocês têm que comer. Só que agora em Babilônia, Nabucodonosor falou, o nome seu vai ser esse, e eu quero dizer o que você vai comer. E os caras falaram, nós não vamos comer, porque isso aqui é oferecido a ídolo, isso aqui tem carne imunda, isso aqui está contra Levíticos 11, isso aqui tem bebida alcoólica. Os caras tomaram a decisão. Agora, Dudu, na tua opinião, qual foi a virada de chave? Porque a Bíblia diz que Daniel, ele não foi na vibe do rei. Ali tinha comidas impuras, comida sacrificada a ídolos, tinha bebida alcoólica. Os caras podiam comer, fazer a média com o rei, tomar um ali de boa, ninguém tá vendo, entendeu? É final de ano, é aniversário de 15 anos, é só uma vezinha, ninguém tá vendo, pedir perdão a Deus depois, seremos perdoados. Qual que tu acha que foi a virada de chave de Daniel? Mano, você falou umas coisas aí, assim, fantásticas, cara, fantásticas. Se você perceber aí o contexto que você descreveu, eles viajaram 1.500 quilômetros, a distância da Babilônia, onde o Nabucodonosor sequestrou os meninos e os trouxeram até a Babilônia, desde Jerusalém, 1.500 quilômetros. Nota que ele foi levado como prisioneiro. Ele não foi levado na carruagem real. Se você fizer o cálculo, eles caminharam aí pelo menos 20 quilômetros por dia durante alguns dias, e por que não dizer, se você for no cálculo mais exato, Meses, foram né? alguns meses de caminhada. E debaixo de um sol de uns 30, 40 graus, né? Pressão. Mano, o sol rachando, E como é que Daniel chega na Babilônia? Desidratado, magro, desnutrido, ele chega um caco e faminto, porque a alimentação prioritariamente era para a caravana real. O que sobrasse, só para eles sobreviverem no caminho, eles deveriam se alimentar. Então a gente está falando de um jovem que chega faminto, desnutrido, sedento. Quando o rei oferece as iguarias, eles tinham tudo para cair. Cara, a necessidade estava à flor da pele. Eu estou morrendo de fome. Deus vai entender se eu comer esse lixo aqui, que eu estou morrendo. Deus vai compreender. Já viu aquela mentalidade hoje da galera que gosta de ficar argumentando na flexibilidade divina, mas nunca na fidelidade humana? Deus é flexível, eu não preciso ser fiel. Então Deus tem que ser flexível, mas eu não preciso ser fiel. Aí é a mentalidade de hoje pós-moderna, né? Deus vai entender se eu comer esse lixo aqui que está sendo me oferecido. Porque, afinal de contas, ele viu que eu caminhei tanto tempo e eu estou aqui arregaçado. Então, ele sabe que eu estou numa situação de vida e morte. E aí, o Daniel, mano, ele permanece firme, e você usou aí um lance muito legal, que foi a questão dos nomes. Quando o rei tenta mudar o nome, é porque está no esforço de mudar a divindade. Porque o nome dos caras tinha que a ver com o Deus de Israel. E os novos nomes sugeridos tinham que a ver com o Deus pagão. Então, se eu vou mudar de Deus, eu vou mudar de alimentação. Porque se você, Daniel, vai agora mudar de nome para se chamar Beltesazar,
É porque Bel, a partir de agora, é o teu Deus, e Bel era o derivado de Baal. Então, se alimente como Baal quer. E aí o Daniel tinha que fazer essa escolha. Se ele escolhe comer a comida do rei, ele está mudando a orientação de alimentação que o Deus dele havia dado. Então, a mudança de alimento implicava a mudança de divindade na vida do cara. Ele assumir o compromisso com o Deus de Baal. E o que Daniel faz? Número 1, ele se propõe a comer aquela comida, porque, na verdade, o prazo de 10 dias era para poder se recuperar. Daniel não. Eu virei, fiz uma reforma de saúde agora, em 10 dias, minha vida está transformada. Não, aí passou com a peneira. Na verdade, ele já tinha uma alimentação diferenciada. Os 10 dias de prazo que ele pediu foi só para recuperar o processo de perda durante a viagem de 1.500 quilômetros durante meses, que ele chegou todo regaçado. E ele decide permanecer firme na sua dieta que já tinha. Ele decide permanecer firme porque ele está dizendo assim, se eu mudar de alimentação, estou mudando de Deus. Então eu sou fiel ao meu Deus. O alimento, ele também reflete quem rege a sua vida. O alimento reflete quem rege a sua vida. Se Deus rege a sua vida, você vai comer o que ele orienta. E ele te orienta a não transformar teu corpo numa lata de lixo. E aí, Daniel se recusa a usufruir, porque ele estaria assumindo, consequentemente, para a sua vida, a liderança dessa divindade, dessa nova divindade que estava sendo proposta pelo... Então, qual é o top do Daniel? É um cara que decide no seu coração permanecer firme aquilo que já era o propósito da vida dele. Decisão. Você tem que tomar 2 decisões. Número 1, de mudar, e todo dia tem que tomar a decisão de permanecer firme naquilo que você mudou. Ok? Então, beleza. Você, o Rafael, falou assim, a partir de agora eu mudei, estou indo na academia. Em algum momento eu disse, eu mudei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tomar a decisão de mudar, essa não é a parte difícil, não. Essa daí é a parte que bate na nossa porta em função da necessidade que está na flor da nossa pele. A luta é diária, é permanecer firme na mudança que você fez. Porque haverá momentos, mano, que a gente vai ser muito desestimulado. Cara, eu não quero mais permanecer assim, não. Aí a gente começa a abrir concessões. Se o Daniel abre a concessão numa mentalidade pós-moderna, é só um lanche, é só uma refeição, e Deus vai entender. A coisa era muito maior do que aparentemente os nossos olhos contemplam. O contexto do texto bíblico é muito mais profundo. Era uma mudança de divindade, incluindo infidelidade a Deus, e jogar na lata do lixo aquilo que ele já mantinha como propósito de vida desde que saiu lá de Jerusalém. Os 10 dias foram só para recuperar o que perdeu. Então, note, decisão. Decisão por mudar a direção ou decisão para permanecer firme na direção que você assumiu da vontade de Deus. Cara, eu estava dando uma olhada aqui no verso 12. Isso aqui me chamou a atenção. Ele tomou a decisão e automaticamente ele escolheu um cardápio para ele. Aí eu fiquei curioso. O cardápio de Daniel diz assim, ó, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias e que se nos dê legumes a comer e água para beber. Cara, quando Daniel falou assim, ó, cara, isso aqui para mim, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Quando Daniel falou assim, ó, eu quero legumes, eu quero água. A palavra legumes, o termo hebraico é zeroim. Cara, esse termo, ele é utilizado em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Cara, eu comecei a pensar, nossa, olha o que está acontecendo aqui. O Nabucodonosor tentou mudar o nome dos caras e a alimentação dos caras. Determinou-lhes um verbo que só é utilizado para Deus. Ele agora pega esse verbo tentando se colocar no lugar de Deus. Lá atrás, no Éden, Deus colocou os nomes e determinou qual alimento. Aí agora Nabucodonosor muda o nome dos caras e determina o que eles têm que comer. Aí Daniel fala assim, ó, eu vou me alimentar de zeroim, eu vou me alimentar de legumes. Ou seja, a comida do Éden será a minha comida hoje. Porque o Deus que rege a minha vida me orientou que eu tenho que comer e ele é o meu Deus e não você.
Aí eu fui dar uma olhadinha o que é que significa a palavra zeroim. Cara, é legumes, é fruta, é cereal, é hortaliça, é nozes. Então, a alimentação de Daniel, quando a Bíblia diz assim, ó, ele se alimentou de legumes, ele se alimentou de água. A gente pensa que ficou restrito a legumes, Não, 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 não. Grãos tostados, saladas, uvas, passas, nozes, azeitonas, azeite de oliva, mel de abelha, tâmaras. Cara, ele caiu para cima, para cima. Aí eu fiquei pensando, poxa, o Daniel, um jovem, gente, o cara tinha todo um banquete ali, mas ele falou: não, eu vou atrás de uma comida, na ocasião, vegetariana. Por quê? Em primeiro lugar, isso vai evitar problema religioso. A questão era muito mais do que comida, muito mais do que alimentação. É como você mencionou, era questão religiosa. Então ele falou o seguinte: eu quero algo mais simples, eu quero uma comida mais que tenha mais nutriente, eu quero uma comida de fácil digestão, eu quero uma comida que facilite a minha limpeza intestinal, eu quero uma comida que desinflame a minha mente, que desinflame o meu corpo, que aumente a minha energia, que aumente a minha imunidade, que proporcione uma pureza no trato gastrointestinal, cognição, raciocínio. Cara, eu quero ter mais conexão com Deus. E eu opto pela comida do Éden. Cara, isso aqui eu achei simplesmente espetacular. Tem uma galera hoje que tá penando, tá sofrendo, porque tá jogando lixo para dentro de si, tá se desfrutando da comida de Babilônia. E aí você não consegue ter uma mente desinflamada, você não consegue ter uma pureza de cognição, de raciocínio. Isso te impede de ter uma comunicação com Deus. Ellen White diz que Deus se comunica com a gente através dos neurônios. E o que é que detona os neurônios? Uma má alimentação. Aí se tu olha o verso 15, a Bíblia diz que os caras, depois de 10 dias, como é que os caras estavam? Melhores do que os outros. Agora, por que estavam melhores? Meu amigo, os caras tacaram antioxidante para cima. Verdura, fruta, melhorou a pele. Entendeu? O que eu aprendo aqui? Cara, a ausência de carne, a ausência de vinho, que no caso aqui, carne e vinho era contexto de adoração. A ausência disso aí, cara, não impediu que eles desfrutassem a vida deles. E os caras foram bem-sucedidos. Agora, antes de a gente fechar, eu quero te fazer um desafio aqui. Eu não sei se eu posso falar. Eu sei que você recebeu autorização da igreja para estudar. E além de pastor, ano que vem você vai estar se formando em nutrição. Não é isso? Isso aí. Aquele que dava mau testemunho para o ministério caiu para cima e ano que vem vai se formar em nutrição. Eu estava vendo pessoas falando aqui, o pastor Eduardo está com muitas informações, parabéns, está fazendo nutrição, homem. Vamos estar fazendo nutrição. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, você não é nutricionista ainda, claro, mas se tu fosse hoje, assim, cara, algumas dicas, tipo assim, cara, que dicas tu daria como aluno de nutrição? Como ministro do Evangelho, para nossa galera aqui. Eu vou dar as dicas como ministro do Evangelho, porque como nutricionista eu não tenho autorização ainda não. Mas eu repasso aqui o que a gente aprende à luz da palavra e o que a gente aprende na própria orientação dos nutricionistas, né? Eu tenho uma dieta feita para mim, eu tenho uma nutróloga, eu tenho um médico que me acompanha, porque se você for fazer as coisas da sua cabeça, vai dar ruim, né? Então, existem pessoas que são preparadas para poder te ajudar. Você falou da dieta que Deus concedeu para o Daniel, você falou da dieta que ele escolheu permanecer nela. O que você percebe? Eu queria chamar a atenção para 3 coisas. É uma dieta de baixo índice glicêmico. Você percebe o Daniel usando as coisas de acordo com a palavra original, frutas, verduras, legumes, castanhas, etc, etc, etc. Baixo índice glicêmico, embora a fruta tenha frutose, e eu quero só falar depois sobre a frutose. Baixo índice glicêmico, por quê? Porque se você come a fruta, você está ingerindo a fibra. Apesar de ter frutose, a fibra te propõe um controle e você não tem uma jogada de insulina absurda
na sua corrente sanguínea. A insulina é o hormônio que é jogado para conter o excesso de açúcar, né? Aí você estoura o teu pâncreas de tanto produzir insulina para conter o teu excesso de açúcar. Se você joga uma grande quantidade de suco da fruta, você tem uma agressão gigante de frutose, um excesso de açúcar, ainda que seja fruta. Só que quando você come a fruta em espécie, você está ingerindo a fibra que vai dominar esse pico de glicose, e aí você não vai ter essa agressão exacerbada de insulina na sua corrente sanguínea. Então, o que é melhor, o suco ou a fruta? A fruta. A Bíblia diz que ele bebeu água e comeu fruta. Por quê? Porque se você toma só suco de fruta, especialmente essa miséria hoje que é esse suco de caixinha, você está ingerindo açúcar refinado, desprovido da fibra da açúcar, da fibra da fruta, e o resultado é um pico glicêmico absurdo. O teu pâncreas vai ter que produzir muito mais insulina para tirar o açúcar da corrente sanguínea, para jogar dentro da célula, e isso aí uma hora vai dar ruim, mano. Uma hora não vai aguentar mais. E se você estiver dando uma observada, dos 3 pontos que eu vou falar sobre alimentação, do Daniel ali, o baixo índice glicêmico, porque as frutas estão com fibras. Ponto. Ok? Em contrapartida, a gente consome um absurdo, mano, diferente do Daniel, de açúcar. O Rafael, só para você ter uma ideia, mano, só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o consumo máximo, assim, se tudo der ruim, utiliza só 50 gramas de açúcar por dia. 50 gramas de açúcar, mano, são 2 colherinhas, mano. 2 colherinhas, bro. Você sabe quanto que o açúcar está sendo consumido hoje no Brasil? No Brasil, olha os dados aqui do próprio setor agroindustrial brasileiro. A gente consome por ano 50 quilos de açúcar em média, quando deveria consumir por ano no máximo 15 quilos de açúcar. Você percebe o consumo anual. Ao invés de consumir 50 gramas máximo de açúcar por dia, que o corpo não tem nenhuma dificuldade para expelir isso daí naturalmente, você está consumindo, às vezes, mano, quase 200 gramas de açúcar por dia. Ou seja, a média do brasileiro é consumir de 3 a 4 vezes mais da carga máxima que o organismo suportaria. Aí você olha para a dieta do Daniel, baixo índice glicêmico. Porque o açúcar é colocado com fibra para que ele não sofra o prejuízo do açúcar, que destrói o sistema imunológico, gera uma sobrecarga no organismo e esse açúcar vai se transformar em gordura. E aí o candidato em potencial a diabetes 2. Mano, tragédia total. Aí depois vai para a igreja e fala assim, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. E sabe qual que é o melhor benefício dessa sua dieta que você adotou? Porque o câncer ele se alimenta de açúcar. Você acaba de retirar todo o alimento que o câncer tinha para poder se desenvolver, né? Então o câncer vai morrer de fome porque não tem açúcar. Essa é a grande verdade. Então a dieta do Daniel, baixo índice glicêmico. Água a gente já falou, né? Água a gente já falou. E a outra coisa, cara, que precisa ter em mente na questão da alimentação, se eu pudesse dar conselho, é o fato de que você precisa ingerir proteína, mano. Proteína. A proteína ela é responsável pela reconstrução muscular. O que você mais precisa a partir da sua idade, dos 40, 35 anos em diante? A partir dos 40 anos, a gente perde 1% de massa muscular por ano. A partir dos 40. O que mais você perde é o que mais você precisa. Resultado, a gente vai perdendo a nossa taxa hormonal, ok? Vai perdendo a nossa massa muscular, e aí é o momento que você precisava para poder se sustentar sobre suas próprias pernas. E quando o indivíduo fica doente, você não tem músculos, e é de lá do músculo que deveria ser obtido os recursos do corpo para poder reconstituir a sua face de enfermidade.
e é a fase da vida que a galera não tem desenvolvimento muscular. E o que proporciona a sustentação do teu músculo? Proteína. E quanto que você tem que consumir de proteína para que o teu músculo seja sustentado? Você tem que consumir 0,83 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Quem malha intensamente ou quem trabalha de modo braçal são indivíduos que precisam ter uma quantidade maior de proteína, se estendendo até 1,5 ou 1,8. Né? Eu, por exemplo, eu pratico 1,5 de proteína por quilo de peso corporal. De onde é que eu vou tirar essa proteína? Você pode tirar do ovo, se você é ovo lacto vegetariano. Cada ovo, mano, tem 6 gramas de proteína. Você fez o seu cálculo, você precisa de 100 gramas de proteína, 120, 150, se você é um pouco maior, você precisa de uma quantidade, eu preciso de outra. Você precisa de uma quantidade de água, eu preciso de outra. A dieta do Daniel, quando você envolve as castanhas, quando você envolve todos aqueles cereais, a proteína está embutida, você compreende? E ela foi necessária para a recuperação do que o Daniel havia perdido na caminhada de meses, porque isso te dá sustentação muscular, que é o que você precisa para ter qualidade de vida, em especial a partir dos 40 anos. Mano, se você não tem músculo a partir dos 40 anos, e o resultado é simples, o que você vê? A barriga cresce, a perna fica fina, o braço fica fino, a taxa hormonal vai para a lata do lixo e você vive uma vida de péssima qualidade. Está sempre cansado, sempre indisposto, não consegue ficar feliz em momento nenhum, porque todo o teu organismo está entrando em colapso. O que sustenta teu organismo está deixando de existir 1% por ano. E o que você deveria fazer para manter? Exercício físico e consumo de proteína, junto com as fibras, junto com as vitaminas, junto com aquelas coisas todas que os remédios da natureza proporcionam. E o resultado é que você não precisa... existem pessoas que obtêm a proteína da carne, mas existe um ingrediente na natureza que te dá proteína assim, top, mano. O levedor de cerveja, por exemplo. No mundo dos vegetais, o levedor de cerveja, no mundo, sem ser do mundo animal, o levedor de cerveja te proporciona, só para você ter uma ideia, 120 gramas de levedor de cerveja te proporciona 50 gramas de proteína. Se você for jogar o pó do levedor de cerveja na sua comida, o gosto fica horroroso, ninguém aguenta, é insuportável. Mas você pode usar comprimidos de levedor de cerveja que vai poder te proporcionar naturalmente uma fonte de proteína. E você precisa, de fato, no meu caso, cara, 6 gramas de proteína por um ovo. Quantos ovos eu tenho que comer num dia para ter o que eu preciso? É ovo demais, mano. Eu vou quebrar a firma. Entendeu? Aí, às vezes, eu uso um processo de suplementação. Um whey que não tem açúcar, um whey para poder complementar a proteína que eu faço muito uso do ovo. Né? Tem dias que eu como bastante ovos para poder alcançar a taxa de proteína. Enfim, a utilização. Uma xícara de feijão, por exemplo, tem 16 gramas de proteína. Então, o alimento com baixo índice glicêmico, com uma quantidade boa de proteína, um carboidrato limpo, com fibras que vão regulamentar o teu trânsito intestinal e manter a energia necessária para o funcionamento, vai te trazer uma qualidade de vida. E vou te falar uma coisa, reduziu o açúcar, praticou exercício físico e manteve uma boa alimentação, a transformação do teu corpo é natural. É natural. Aí a galera zoa, fala assim, pô, pastor, tá tomando bomba. Aí vem um gordinho, pô, pastor, tá tomando bomba. Eu falando, quem tá tomando bomba é você, que permanece todo torto, todo ruim, todo estragado. Então é o seguinte, quando você elimina o que é ruim, o teu corpo, ele vem automaticamente se modelando. E é um negócio muito bacana, mano. É claro que não acontece do dia para a noite. Eu estou num processo aí de mais de 15 anos, como eu já te falei. Mas, mano, é gostoso de ver. Você fica com um raciocínio mais claro, você começa a ficar com mais disposição, a tua qualidade de vida melhora, enfim, você tem condições de fazer com mais qualidade aquilo que Deus pediu. Deus não pediu para você viver em função da pregação do evangelho? Como é que você vai fazer isso, mano, se você não tem saúde, compreende? Então, o primeiro indivíduo que deveria ser o mais saudável da igreja é o pastor adventista. É o pastor adventista.
isso é uma clara realidade. O cara mais saudável da igreja deveria ser o pastor. Por quê? Porque supõe-se que ele observa bem a revelação que ele recebeu e ele é praticante da revelação. Isso eu lembro uma vez, lembra que lá no antigo IAN, todo semestre a gente tinha que fazer uma monografia? Lembra? Então, eu fiz uma monografia uma vez, a relação entre reforma de saúde e salvação nos escritos de Ellen White. Eu nem lembro muita coisa que eu fiz, mas uma coisa eu nunca esqueci. A gente que não vive a reforma de saúde, e eu não estou falando aqui só de comer ou não comer carne, porque tem crente que é muito louco, né, mano? Acha que vai ser salvo porque come pepino, giló, como se uma cenoura tivesse morrido por ele na cruz do Calvário. Já é o crente maluco, desequilibrado. A reforma de saúde para ele fez muito mal, né? O salvador dele é uma cenoura na cruz do Calvário. Mas é salvação pelas obras, não é pela graça. Aí, o resultado, a frase que eu mais lembro é a seguinte, a frase que eu lembro da minha monografia: o crente que não, o adventista que não faz reforma de saúde, ele não é só incoerente, ele é inconsequente. Não fazer reforma de saúde gera duas perspectivas. Você é totalmente incoerente e, além disso, você é inconsequente. E eu colocaria uma terceira coisa. Eu não tenho direito de pedir a Deus que restabeleça a minha saúde se eu não vivo o plano dele. Não tenho direito. Porque eu escolhi me estragar. Eu não tenho direito de pedir para ele curar um negócio que eu estraguei. Se eu fizer a vontade dele na minha vida, eu acho que eu posso pedir. Agora, como é que eu vou pedir continuando ser um indivíduo incoerente? Mano, é esquisito isso. Se não entra na minha cabeça que sou falho e limitado, imagina só como é que fica na situação. Então, não é a questão assim de salvação apenas. É uma questão de compreensão da mensagem. Você falou dos neurônios, né? E o mesmo texto que você falou sobre os neurônios da Ellen White é o texto que fala das ondas elétricas do cérebro, né? Deus se comunica através das ondas elétricas do cérebro e exatamente onde acontecem as sinapses dos neurônios. Então, Deus se comunica conosco através do nosso cérebro. Se você tem saúde, você tem uma mente sã. Mente sã, corpo sã, mente sã. Se você tem uma mente sã, você vai, de repente, ter mais condições de entender a revelação de Deus para você. Quando eu não tenho um bom trato com o corpo, eu posso ter dificuldades para entender o que Deus quer comunicar comigo. Reforma de saúde não salva ninguém, mas pode conduzir pessoas a uma circunstância onde é fácil se perder, porque o que você precisava compreender, você não entendeu, porque o teu corpo está em colapso. Olha que coisa louca, mano. E é muito mais, porque, veja bem, eu até acho um desequilíbrio absurdo, eu precisava falar isso, sabe por quê? Porque, veja bem, o cara se diz vegetariano, eu sou vegetariano. Mano, isso é só um ponto. Luz solar, descanso, né? Exercício físico, enfim, são os remédios da natureza, os 8 remédios da natureza. A alimentação é só um ponto dos 8 remédios da natureza. Agora, qual que é o problema do vegetariano hoje? Porque eu não estou aqui para bater em ninguém, mas é um problema assim muito exacerbado. O cara só corta carne e ele come grande quantidade de arroz, grande quantidade de lasanha, de macarrão, come bolo, come pizza. Aí tu olha para o vegetariano obeso, mano. Tu olha para o vegetariano com alto índice glicêmico, um vegetariano diabético, um vegetariano com sobrepeso, sendo vegetariano. Não tem um negócio errado nessa fórmula, não. Tá tudo errado, brother. Tá tudo errado. Ou seja, o cara está sob a bandeira da santidade, do vegetarianismo, mas o corpo dele está um lixo. Ele vai fazer um exame, ele está todo estourado, está todo ruim, né? Então, tá incoerente, porque não é só cortar a carne. E se você cortar a carne, o que você está usando para substituir essa proteína? Aí está usando carboidrato. Está enchendo a cara de pizza, de macarrão,
de bolo, de suco de caixinha, suco disso, suco daquilo, tá todo estourado, fica até pior do que se estivesse comendo carne. Então você observa que é preciso haver um ponto de equilíbrio e esclarecimento. A gente precisa estudar mais, a gente precisa ler mais, a gente precisa buscar mais, né? E a gente está vivendo um momento muito difícil, cara, porque as doenças elas estão se multiplicando, né? As doenças elas estão cada vez mais vindo à tona e vai piorar, mano, vai piorar. Se a gente não tiver um sistema imunológico forte, uma saúde bem cuidada, bem definida, não significa que por cuidar da saúde a gente não vai ficar doente. Não significa isso. Ah, a partir de hoje nunca mais eu fico doente porque eu estou cuidando da saúde. Mas fica menos sujeito às coisas que nós vamos enfrentar por aí. É mais ou menos assim, entendeu? Cara, resumindo aqui, gente, o teu futuro começa hoje. O teu futuro começa hoje. Eu aprendi uma coisa. Se você quiser mudar a sua vida, tu tem que começar a mudar os teus hábitos. Eu vi uma frase que o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, falou assim, ó: você é livre para escolher, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você sempre será prisioneiro das consequências. Nós gastamos mais de 1 hora aqui, com o texto bíblico, trocando experiências, falando para a nossa geração. Irmãos, foi dada a largada, a luz está sendo acesa, nós estamos levantando essa bandeira da reforma de saúde, nós somos o povo, chegou a hora, esse é o momento, e Deus espera de nós líderes, de nós pastores, de vocês que estão aí do outro lado, Deus espera que a gente se torne referência aqui. E a nossa alimentação não é só uma questão de saúde, mas é para glorificar o nome de Deus, porque é um pecado ingerir lixo para dentro do templo, que é o templo do Espírito Santo. Eu espero que Deus abençoe você, Deus te ajude para que você mude os seus hábitos, para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Dudu, faz a oração com a gente aí, pedindo a bênção de Deus sobre todo mundo que está aqui Prazer, nessa mano. live. Obrigado, viu, Eu por que agradeço. ter compartilhado a experiência, esse bate-papo aqui muito bom. Nós estamos juntos aqui como líderes de jovens porque nós queremos uma geração diferente. Deus te abençoe. Vamos orar. Você faz a quimioterapia, é meu cabelo que cai, pô. Mano, nós estamos orando bastante aí por você. A Bahia, Sergipe, a União Obrigado. Leste Brasileira te ama. Ora por você, pelo seu ministério, pela sua família. E por onde a gente tem passado, tem sido muito bonito ver o movimento de oração que se formou em torno da sua pessoa por conta da situação que você está enfrentando. Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, obrigado por estar sendo usado por Deus nesse momento para trazer à tona essa mensagem tão importante. Não é à toa que Ellen White disse, Rafael, que o braço da mensagem do terceiro anjo é a reforma de saúde. Pessoas que não assistiriam essa live, de repente estão assistindo porque é uma mensagem de saúde. O meu Instagram bombou depois de um vídeo de saúde que eu fiz, que você colocou aí no início. Impressionante a quantidade de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, personal do esporte, praticante de musculação, halterofilista, que me mandam mensagem, me mandam direct repetidamente, conversam comigo e falam assim: eu não sabia que religião, que Bíblia falava de qualidade de vida, de saúde, de cuidado do corpo. Eu não sabia. Gente, que eu jamais teria acesso. Eu nunca teria acesso. Eu só consegui ter acesso por causa do assunto. E aí fica claro porque Ellen White disse que a mensagem de saúde é o braço direito. Agora é o braço, não é o corpo todo. Ela também frisa isso. É o braço, não é o corpo todo. Mas é uma porta que se abre para a gente falar de coisas que de outra forma nós não falaríamos. Então a live vai ficar gravada aí no seu perfil, no meu perfil também. E vamos passar isso adiante, irmão. Vamos passar isso adiante. É chave que abre portas em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus seja louvado. Senhor, muito obrigado pela vida do Rafael. Muito obrigado pelo ministério dele. Muito obrigado pela sua família, pela Rose. Queremos aproveitar esse
este momento para mais uma vez colocá-lo em tuas mãos, onde ele já se encontra, mas a nossa parte é interceder, é de suplicar que tua bondade continue se manifestando sobre ele e que o teu toque restaurador possa trazer a plenitude de saúde para o teu filho, para que ele continue realizando esta obra extraordinária que o Senhor o levantou para fazer sobre este país. Tome em tuas mãos do jeito que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor pode. Abençoe, Senhor, cada indivíduo que passou aqui por essa live. São milhares de pessoas que, de uma forma ou de outra, não eu cause impacto ou Rafael, mas que teu espírito possa estar impactando esta vida na direção de mudança para que fiquemos mais consoantes à tua vontade. Dá-nos uma noite de paz, um sábado deleitoso na tua presença e continue enchendo o nosso coração de alegria por te servir. Em nome de Jesus, amém. Valeu. Beijo no seu coração, Valeu, bonitão. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Se alguém bateu o print de tela aí, ó. Dá um print de tela aí, Rafael. Ó. Aí Agora. marca nós aí, ó. Ó os fogos aí, ó. Marca nós aí. Marque-nos aí, Dudu. Vamos compartilhar.